Meus queridos, minhas queridas, irmãs, irmãos, amigos e todos que têm acesso ao YouTube, à internet, ao Facebook. Eu estou gravando esse vídeo a pedido de algumas pessoas que têm me ligado, me feito contato, acerca da minha opinião sobre este momento que estamos vivendo no Brasil e no mundo. E as pessoas estão dizendo: você não vai dar nenhuma opinião? O que você acha disso? Escatologicamente, isso tem realmente a ver com as profecias, etc. Muito bem. Há muita dúvida também, e algumas pessoas ficam me dizendo, que pessoas postam, que é o cumprimento de Mateus 24, de Lucas, a respeito dos sinais da vinda de Cristo. Outros estão dizendo que é até já os cavaleiros do Apocalipse, que já estão sendo manifestos na Terra nesse tempo, não é? Eu quero dizer o seguinte: não concordo com isso, não tem sentido isso, porque as profecias têm uma cronologia, as profecias têm uma ordem de acontecimentos que envolvem todo um cenário político, social, antropológico. As pessoas vão mudar o comportamento, o pensamento. Isso já está, de certa forma, acontecendo, mas não ainda está maduro para o desfecho escatológico. Isso é um processo civilizatório. É bem verdade que no nosso tempo, na nossa geração, este processo é ágil, é muito rápido, não é? É acelerado, mas não ainda montou o cenário para esse desfecho do apocalipse, como as pessoas entendem. Muito bem, eu quero dizer que o período da grande tribulação, que naturalmente a Terra sofrerá um drama jamais visto em todo o tempo, através das pestes, não é? Através das guerras e etc., tem duas origens. Elas partem de duas fontes principais. É a fonte divina, momento em que Deus vai agir com seus poderes, agindo no cosmo, não é? Fazendo, por exemplo, vir sobre a Terra um grande meteoro, que a Bíblia no Apocalipse 8 chama de absinto. E a outra origem é a origem humana. É o homem que chega no ápice da sua degenerescência, da sua ganância, e que vai atirar no seu próprio pé, fazendo coisas uns com os outros, nações contra nações, que juntamente com o desfecho divino vai formar esse tempo, não é, de grande angústia na Terra. O que estamos vivendo hoje ainda não é isso. O que estamos vivendo hoje, inclusive eu fiz aqui um estudo para ministrar um congresso em Salvador em agosto. Não sei se vai acontecer, mas eu já estou pronto para ministrar, cujo tema é o seguinte: um mundo em confusão vive o prenúncio das dores. Vou repetir: um mundo em confusão vive o prenúncio das dores. E por que eu estou elaborando esse tema? Porque é o que nós estamos vivendo hoje. Observe, o mundo está em confusão. Não é o Brasil que está em confusão apenas, é o mundo. Os governos, por exemplo, já estavam em confusões antes do Covid-19, do coronavírus. As nações já estavam em conflitos de posicionamentos geopolíticos e etc. Não vou entrar nisso. Muito mais agora, pelo fato desse vírus não ter vacinas que o combata. Os governos, num primeiro momento, estão em confusão, não sabem o que fazem. Agora estão tomando as medidas
para poder brecar o gráfico, né? A hipérbole, o avanço, a curva, não é? Hiperbólica da contaminação. Aí cancela os voos, fecha o aeroporto e todas essas medidas que nós estamos vendo na imprensa. Então, os governos estão em confusão. Mas isso, na verdade, é o prenúncio que a humanidade vai viver daqui a pouquinho. Porque Deus é Deus. Isto nada mais é do que Deus lembrando do que vai vir aí. Eu vou ler para vocês um texto da Bíblia que faz a síntese desses alertas de Deus. Está em Isaías 42, versos 9, Isaías 46, versos 9 e 10, e Isaías 48, versos 5. A coletânea desses textos dizem assim: Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dei a conhecer antes que acontecesse. Novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vos farei ouvir. Isso é como Deus dizendo assim: olha, vem coisa séria por aí, vem coisa muito séria para a humanidade. O coronavírus é um aviso, é apenas um aviso, Deus mostrando que o homem, com toda a sua prepotência, arrogância de poderes econômicos, poderes financeiros, poderes bélicos, poderes governamentais. Observe que o homem faz hoje, constrói arranha-céus luxuosíssimos, não é? Onde só entra a elite, pessoas que vão investir nas bolsas, etc. e tal, ou então lugares de alto luxo para o conforto, o balneário, o lazer, também de uma elite. O homem que tem a indústria automobilística surpreendendo a todos, o homem que está intervindo no mundo subatômico, criando inclusive computadores quânticos, o homem que quer e que está produzindo em laboratório órgãos clonados e já pensa em transmutação da mente, da transhumanidade, ou seja, empresários riquíssimos, como é o caso de alguns na Rússia, que estão preparando corpos biorrobóticos para transpor as suas mentes, transpositar suas mentes para esses corpos, para serem homens eternos. Garantir a eternidade sem que seja necessário a interveniência de Jesus Cristo. Então, chegamos ao momento da humanidade de que o homem quer ser Deus de qualquer maneira. Isso ele começou a querer lá no Éden. Observe que a proposta de Satanás para a mulher e para o homem é que se eles tocassem na árvore do conhecimento, seus olhos se abririam e eles seriam como Deus. O problema não é o conhecimento, o problema é ser como Deus. E esta saga humana, não é, que o ser humano busca e persegue desde lá do Gênesis, está de certa forma acontecendo hoje, nessa busca insensata e incansável pelo poder. Aí Deus vem com algo que não se pode ver, confrontando as armas, os poderes, o dinheiro, a arrogância. Deus vem com aquilo que não se pode ver. Quem é que vê um corona? Ninguém vê. Deus coloca potestades
e coloca arrogâncias, poderios que se vê no chão com aquilo que não se pode ver. Isso é para que o homem saiba que quem está no controle de todas as coisas, inclusive no controle daquilo que o homem não tem poder sobre ele, é o próprio Deus. Observe, muita tecnologia, muita ciência, mas surge aí um vírus novo que põe de joelho a humanidade. Isso realmente é a confrontação da mão de Deus e da mão do homem. Um outro ponto que eu quero abordar nesta questão é o comportamento, o posicionamento da igreja, de um modo geral. Os líderes também não têm um posicionamento unificado. É até compreensível, porque são várias denominações, né? São vários líderes. Eu não gosto de usar essa palavra líder, porque a rigor a igreja não tem líder, tem guia. Mas eles se acham líderes, então vamos tratá-los como líderes. Lideram multidões de pessoas, de templos, de congregações, e muitas vezes pensam que tem muito poder para isso, e já começam a se confrontar. Agora mesmo na internet tem uma confrontação entre uma cantora lá de São Paulo, de Minas Gerais, me parece, e um pastor da mídia aqui do Rio de Janeiro. Ela dizendo que as pessoas têm que ficar em casa, né? E ela fala isso lá dos Estados Unidos, dizendo inclusive que pastores que estão dizendo para o povo ir à igreja é porque não querem ficar sem a arrecadação de dízimos e de ofertas. Bom, e faz a sua narrativa, o seu discurso. O tal pastor aqui do Rio de Janeiro, ele dá uma resposta contundente, falando inclusive da desobediência dela aos pais, e que ela não tem cabedal para isso, e etc. Olha, confusão também na igreja, entre os líderes. Alguns tomam a decisão de falar para os membros não irem à igreja, outros não. Dizem que a igreja está aberta, que ali é um lugar de socorro e que as pessoas têm que continuar vindo à igreja. De qualquer maneira, o governo vai doutrinar essa questão, porque se o governo baixar um decreto proibindo, é um estado de emergência, mesmo que a Constituição diga que nós temos a liberdade de culto, de reunião, etc. É uma questão de calamidade pública, de emergência. E aí as coisas podem tomar realmente uma decisão final de fechar os templos e proibir a manifestação, a aglomeração de pessoas. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é isso. A igreja está também não digo em confusão, mas não tem assim um posicionamento unificado entre aqueles que lideram a igreja de Jesus Cristo. Outros estão dizendo que o que está acontecendo é a manifestação do cavalo amarelo, o cavalo preto, do Apocalipse capítulo 6, os cavaleiros do Apocalipse. Também não é. Para isso acontecer, a igreja já deveria ter sido arrebatada. Então isso é uma asneira, as pessoas botam isso na internet, assombram as pessoas e não tem nada a ver. No entanto, como uma sombra daquilo que vai acontecer com a manifestação profética dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a humanidade hoje já se comporta de certa forma semelhante ao que vai acontecer quando os 4 cavaleiros do Apocalipse se manifestarem. Vejamos, o cavalo branco traz um discurso de paz, uma falsa paz.
Observe que hoje a imprensa, né, as pessoas estão veiculando esse discurso de falsa paz. Mas é muito falsa, porque na verdade, juntamente com o cavalo branco de uma falsa paz, se manifesta o cavalo vermelho no nosso tempo, que não é ainda, volto a dizer, os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é para um tempo ainda por vir. Mas no nosso tempo a gente já vive o arremedo, as sombras, não é, sociológicas desse momento, dessa atitude comportamental das pessoas no atual tempo. Observe, vivemos em guerra. A imprensa dita marrom, na minha época de jornalista, lá no início da minha carreira como professor, como político, a gente conhecia a imprensa marrom. Tinham muitos jornais dos municípios que atacavam o prefeito, atacavam, para que o prefeito pudesse publicar os atos oficiais nos seus jornais e pagar pequenas fortunas para isso. É a imprensa marrom que forja situações para criar dificuldades para os governos, para receber vantagens pecuniárias, ou seja, dinheiro para os seus caixas. Não é diferente hoje. Observe como o Brasil, vou dar exemplo do Brasil. O Brasil está em guerra, é uma guerra velada. Na verdade, o problema do Brasil é muito mais espiritual do que governamental. Na verdade, veja bem o que está acontecendo. Uma grande rede de televisão não dá trégua ao governo atual. Nem o nosso governo brasileiro, nem os demais governos têm decisões tácitas e definitivas e lógicas contra este vírus. O governo, assim como todos os governos do planeta, estão aprendendo o que fazer para conter o caos, para minimizar ou mitigar as questões econômicas, para poder atender os doentes nos hospitais. Aliás, isso mostra que nenhum país do mundo está preparado para o mundo atômico, para o mundo subatômico, para o mundo invisível das pestes. Nenhum governo, nenhuma nação do mundo está preparado para isso. Tanto é que a morte e a epidemia está se alastrando o mundo afora. Mas aqui no Brasil há um cerco, há uma perseguição, me permita o termo, nojenta, dessa grande rede de televisão que insistem em desconstruir os esforços que o governo está fazendo. É crítica o tempo inteiro. E não fazem aquilo, aliás, fazem de maneira sutil aquilo que deveriam fazer, de acalmar o povo, de orientar, etc, etc. Muitos estão aproveitando deste momento como um momento político para prejudicar o governo e, quem sabe, vê-lo ruir. Então isso é o que? É o cavalo vermelho, é a guerra dos bastidores, é a guerra da má intenção, é a guerra da conspiração contra, não apenas contra o governo, porque fazendo isso aí contra o governo, está fazendo contra a população como um todo. O governo precisaria agora de apoio, de palavras de incentivo, para que houvesse paz na cabeça dos governantes, para que eles pudessem estruturar as medidas necessárias para conter esta epidemia. Como, aliás, acontece em alguns países da Europa, os Estados Unidos, né? Não vejo essa beligerância que essa rede de comunicação televisiva no Brasil faz contra o atual governo. Não estou aqui defendendo o governo, mas estou aqui constatando algo que todos estão vendo, não é? Então é uma situação esdrúxula.
é algo assim trevoso, é algo de mau caratismo dos donos desta emissora e também dos seus editores, da sua liderança. É uma atitude de mau caráter para prejudicar o governo, uma vez que o governo está estabelecendo uma relação com essa rede de crivo. Então agora é a hora da vingança. Cavalo vermelho. E o cavalo preto? O cavalo preto é o capitalismo excêntrico, louco, de alguns empresários que estão tirando proveito deste momento. Por exemplo, o capitalismo central tem mais de 300 trilhões de dólares como capital derivativo. O que isso quer dizer? Um dinheiro que circula nas bolsas, nos mercados financeiros, para gerar mais dinheiro. Não é um dinheiro que produz arroz, feijão, economia, saúde. Não. É um dinheiro que ganha dinheiro. E esse público, esse povo, esse grupo minoritário da humanidade, que são os investidores, são os maiores representantes do cavalo preto, que vão produzir no mundo escassez, inflação, desde que o seu dinheiro esteja preservado. Observe como o dólar aumentou violentamente, porque os donos dos dólares, fazem negócios, privam ou vendem esta moeda para aumentar os seus quinhões. Tem muita gente aí que está, a própria China. A China tem comprado aí ações de empresas que estão indo para o buraco. A China o governo chinês, não digo o povo chinês, porque o povo chinês são escravos. A neoescravatura está na China. E os senhores de engenho, vamos dizer assim, os senhores feudais, é o governo, é o capitalismo chinês, que paga miséria aos seus funcionários para baratear os produtos e encher o mundo de produtos chineses. Ora, e qualquer problema que eles tenham na economia, eles tratam de dar um jeito no marketing para sair dessa situação. É um governo yankee, é um governo parasitário. Ninguém pode negar isso.